Manuel Capasso e Serginho entre os titulares para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Palmeiras. Dimitri Payet regularizado, Lucas Piton na França e Vasco da Gama e São Paulo confirmado no estádio Mané Garrincha. Essas e muitas outras informações neste Fala Gigante, uma sexta-feira bastante movimentada, bastante agitada e é claro, aqui nesse vídeo você ficará muito bem informado sobre todas as últimas informações do nosso Gigante da Colina. Olha, torcedor, não perca, volto a repetir, um vídeo de fato muito agitado. Porém, é claro, antes de começar este Fala Gigante, com uma introdução curta, breve e rápida, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, ó, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, se você está chegando aqui pela primeira vez, porém ainda não é um inscrito do nosso canal, você mesmo venha aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se. Tá vendo ela? Inscrever-se. Já viu? Já entendeu onde é? Agora aperte nessa palavrinha para você ser um inscrito aqui do nosso canal. O canal do Gigante Vasco precisa muito da sua ajuda. Você que está chegando aqui pela primeira vez, fique tranquilo. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com muita informação, muito profissionalismo, muita verdade para você, torcedor vascaíno. Então dê esse voto de confiança e se inscreva no nosso canal. Já você que está aí do outro lado, porém ainda não se inscreveu, mas já assiste aos nossos vídeos diariamente, torcedor, vem aqui embaixo também, se inscreva, a sua inscrição é muito importante. Muitas pessoas acham que pelo fato de eu já ter mais de 100 mil inscritos não precisa se inscrever mais no canal, muito pelo contrário, é agora que você tem que chegar junto, então se inscreva. Além disso, ative o seu sininho de notificação e também deixe o seu like. O seu like, torcedor, é essencial para o nosso crescimento. Sem o seu like, sem a sua participação, sem o seu gostei, o nosso canal não vai a lugar nenhum. Então se você curte o canal do Gigante, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei e deixe comentários sobre a sua expectativa para a partida desse próximo domingo. Como eu fiz no Acorda Vascão, eu respondi o comentário de quase todo mundo e agora também no Fala Gigante eu farei questão de responder vocês. Então deixe aqui nos comentários o que você vem achando sobre esse atual momento, a expectativa dessas mudanças no time titular, coloque aí a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama, pois realmente foi uma manhã e início de tarde de sexta-feira bastante movimentada. Começando, inclusive, pelo francês Dimitri Payet, pois é importante trazer aqui a vocês. Payet chegou ao Rio de Janeiro na quarta-feira passada, ou aliás, na quarta-feira retrasada, né? Já está aí há 9 dias na cidade carioca. O atleta desembarcou na cidade carioca, no Rio de Janeiro, às 5h20 da manhã. E às 6 horas da manhã daquela quarta-feira retrasada, foi recepcionado por mais de 5 mil torcedores no aeroporto do Galeão. Ele treinou na quinta-feira, treinou na sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Hoje, novamente, realizou um treino e treinará ainda até o dia da sua estreia. Havia uma grande expectativa para que essa estreia viesse a acontecer nesse próximo domingo, né? Nesse próximo final de semana, contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. O Vasco estava correndo contra o tempo para regularizar o atleta. É um processo longo de regularização. O Payet é um atleta europeu, é um francês, então esse processo de regularização é mais difícil do que quando se trata de um jogador sul-americano. Por exemplo, o Veguete, né, o Pablo Berrete, ele chegou no Rio de Janeiro na quarta-feira, numa transferência junto ao Belgrano, e no domingo já estava em campo. Foi regularizado de quarta para sexta, num período de 2-3 dias, menos de 72 horas, que é um processo mais rápido. O Payet já está no Rio há 9 dias e ainda não conseguiu ser regularizado. É um processo que precisa do nome do Payet ir para Brasília, ter que aparecer no Diário da União, ter que tirar visto junto à Polícia Federal. Então é um processo muito complicado. E o Vasco corria contra o tempo para agilizar nesse processo, para que ele viesse a ser regularizado até hoje e para que domingo pudesse estar dentro de campo com o Vasco da Gama contra a equipe do Palmeiras. E o Vasco conseguiu, torcedor. A informação que tivemos nessa parte da tarde de hoje é que o nome do Payet já consta aí na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União
para a regularização do seu visto de trabalho. É uma das últimas etapas. Depois de aparecer no Diário da União, como já apareceu, a próxima etapa é ele aparecer no bid da CBF. Então a expectativa é que o Payet apareça no bid da CBF nessa sexta-feira. Mas infelizmente ontem a Federação Francesa notificou o Vasco da Gama pela suspensão do Payet. O Payet pegou um gancho de 3 jogos na última temporada, quando ainda vestia a camisa do Olympique de Marseille, por um tapa na cara que deu no defensor do Lens, numa das partidas que aconteceu no campeonato francês. Ele pegou esse gancho de 3 jogos, já cumpriu 2 jogos, porém ainda falta cumprir mais um. Ele terá que cumprir esse terceiro jogo aqui no Vasco da Gama. E aí, torcedor, a gente entra numa outra questão que a gente já explicou a vocês, mas é importante explicar novamente. O Payet precisa muito aparecer hoje no bid da CBF, porque ele aparecendo hoje, ele cumprirá a suspensão contra o Palmeiras e não entrará em campo. Mas caso não apareça no bid da CBF, ou seja, se o Payet não for considerado um atleta do Vasco da Gama regularizado pelo bid, o Payet não irá cumprir o jogo domingo, porque automaticamente ele não está inscrito no Campeonato Brasileiro. Então, se o Payet não for regularizado hoje, for regularizado após essa sexta-feira, o Payet terá que cumprir esse jogo de suspensão contra o Bahia. Então o Vasco terá que ficar mais uma semana com o Payet treinando junto ao elenco, sem poder participar. E a sua estreia só irá acontecer contra o Fluminense no dia 16. Então o Vasco hoje corre mais do que nunca contra o tempo para conseguir regularizar o Payet até essa sexta, para que ele cumpra essa suspensão no domingo e para que ele esteja apto a jogar contra o Bahia no dia 3 de setembro. Um jogador importante, um jogador grande, que já treina diariamente no CT Moacir Barbosa. A cada dia que passa, as suas condições físicas melhoram e, é claro, será uma peça importantíssima para essa remontada do Vasco no Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, você acha que Dimitri Payet vai ajudar esse elenco? Coloca aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E falando, inclusive, em Vasco e Palmeiras, né, infelizmente, o Vasco não poderá ter o Dimitri Payet à sua disposição, mas hoje teve mais um treino no CT Moacir Barbosa, um treino intenso. Ramon Reu Dias comandou mais uma atividade que começou na academia e depois foi para os campos, né, do nosso centro de treinamento. E a gente já começa a ver algumas alterações no time titular. O Vasco, nesse último domingo, jogou com Léo Jardim no gol, Léo, Medel, Robson e Piton. No meio-campo, Zé Gabriel como primeiro volante, uma trinca de meio-campo, né, na minha opinião, formada por Praxedes, Paulinho e Serginho, e uma dupla de ataque formada por Peck e Berrete. Havia-se uma grande expectativa que parte desse elenco titular viesse a ser mantido e algumas alterações acontecessem. Até porque o Orediano, que foi titular contra a equipe do Bragantino e contra a equipe do Grêmio, acabou sendo expulso, acabou ficando suspenso, né, contra o Atlético Mineiro e teve que cumprir essa suspensão. Não entrou em campo, Serginho ganhou a vaga titular, então havia uma expectativa que o Orediano voltasse a ser o titular contra o Palmeiras nesse último domingo, e o Léo levou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético e terá que cumprir suspensão. Então havia uma expectativa que entrasse um zagueiro no lugar do Léo e que o Orediano voltasse para o time titular. Essas seriam as únicas 2 alterações visíveis aí para o torcedor vascaíno diante daquilo que o Ramon Dias já vem mostrando nessas partidas que está à frente do Vasco. No lugar do Léo, a gente tem uma informação que a gente vai trazer já tem um substituto. Porém, eu quero adiantar a vocês que Orediano não deve voltar ao time titular. Mesmo ele tendo sido titular contra Grêmio, contra Bragantino e acabou tendo que cumprir suspensão contra o Atlético Mineiro e o Serginho entrou, a expectativa nesse momento é que o Serginho venha a ser mantido como titular na equipe do Vasco contra o Palmeiras. Serginho entrou em campo, chamou a responsabilidade, jogou bola e marcou o gol. E diferente do Orediano, que pra mim fez jogando bola, o Orediano contra o Grêmio e contra o RB Bragantino jogou um bom futebol, diferente daquele Orediano do Maurício Barbieri, é o Orediano de Ramon Dias, é um Orediano que parte pra cima, que consegue, né, ser esse atleta de quebrar linhas, ser esse jogador de 1 contra 1, ser essa peça importante para o Vasco da Gama. Porém, mesmo diante disso, a expectativa é que ele não entre como titular, até porque a imposição física do Serginho é diferente da imposição física do Orediano. O Serginho tem uma imposição física muito maior, é um jogador com mais combate defensivo. O Orediano já não é esse atleta. E diante, né, jogo duro, fisicamente, um jogo de intensidade, um jogo rápido, que será Vasco e Palmeiras, Ramon Dias está preferindo nesse momento de entrar com o Serginho ao invés do meio-campo ou atacante argentino. Já para o sistema defensivo, não entrará Maicon, como havia uma expectativa, né? Até porque no último domingo, contra o Atlético Mineiro, quando saiu, né, no caso Robson, saiu no caso
saiu um atacante ou um meio-campo, não lembro aqui, entrou o Maicon, né, para compor o sistema defensivo. Saiu o Gabriel Dias, entrou o Maicon para compor o sistema defensivo e o Medel, que estava na zaga, ele acabou fazendo o papel de lateral direito no final do jogo. Então o Maicon fez a função de um zagueiro. Então havia uma expectativa, já que o Maicon entrou e não o Capasso, de que para esse domingo o Maicon, God of Saga, acabasse entrando no time titular. Mas venho aqui trazer as informações, torcedor. O Maicon não entrará. O titular dessa partida contra a equipe do Palmeiras no domingo será Manuel Capasso. Capasso, o Psicapasso, o xerife, que era do Atlético Tucumã, ganhou a vaga e nesse momento é o favorito para substituir o Léo. E aí você pode até se questionar: Lucas, Capasso é um atleta que atua pelo lado direito, certo? É um destro. Como o Léo, como o Capasso, vai atuar pelo lado esquerdo do campo? O Vasco hoje tem o Zé Vitor, que é um zagueiro também das categorias de base, canhoto que joga por aquele lado. E aí a torcida começa a se questionar como o Capasso, que é destro, vai atuar pelo lado esquerdo do campo. E aí eu fiz questão de trazer a vocês algumas informações importantes. Capasso veio do Atlético Tucumã. O Capasso no Atlético Tucumã, não sei se você sabia, era um dos grandes destaques. O Capasso é um atleta que veio para o Vasco da Gama, mas era um atleta cotado por vários outros clubes grandes do futebol da Argentina e até de outros países aqui do futebol sul-americano. O Capasso, com 27 anos de idade, com a camisa do Atlético Tucumã, fez 30 jogos na última temporada e foi considerado um dos melhores jogadores do futebol argentino. E até trago com relação a números aqui a vocês. Em 30 jogos foram 2 gols marcados, 117 cortes, 48 desarmes e 51 interceptações. Além disso, 107 bolas recuperadas, 74% de duelos aéreos ganhos e 22 faltas apenas em 30 partidas. E aí, são números muito bons, né, torcedor? Números surpreendentes. Você pode pensar que pelo fato de ele ser um zagueiro destro, esses números foram jogando pelo lado direito. Mas olha o mapa de calor do Capasso na última temporada com a camisa do Atlético Tucumã. Tá percebendo? Qual foi a área de atuação do Manuel Capasso? O Capasso veio para o Vasco da Gama sendo um atleta que atuava no Atlético Tucumã pelo lado esquerdo. O Capasso era o titular do Atlético Tucumã jogando pelo lado esquerdo do campo. Era um destro, mas que gosta de jogar invertido, com a perna investida. Gosta de jogar pelo lado esquerdo. Então tá muito acostumado a atuar por aquele lado. No Vasco, infelizmente, o Capasso não teve ainda essa oportunidade. Esse é o mapa de calor do Capasso com a camisa Cruz Maltina, completamente diferente, né? A gente vê nitidamente que o Capasso aqui no Vasco atuou mais pelo lado direito. E, enfim, ele terá essa oportunidade de atuar pelo lado esquerdo do campo. Então a gente se preocupa muito com o fato de sair o Léo, porque é um jogador diferente. O Léo hoje é uma peça importante para esse sistema defensivo do Vasco ao lado do Gary Medel. Mas, torcedor, eu venho aqui neste Fala Gigante falar o seguinte: não se preocupe. O Capasso está muito acostumado a jogar por aquele lado esquerdo do campo, se sente mais confortável atuando pelo lado esquerdo do que pelo próprio lado direito, onde atuou durante toda essa temporada e acabou fazendo uma dupla, inclusive, com o Léo. E tenho certeza que nesse domingo veremos uma das melhores partidas do Manuel Capasso, jogando na sua posição de origem, que é pelo lado esquerdo do sistema defensivo. Algo que a gente ainda não viu nessa temporada com a camisa do Vasco da Gama. Então Capasso será muito provavelmente titular e também Serginho. Então a expectativa é que contra o Palmeiras, o Vasco vá a campo com Léo Jardim, Medel pelo lado direito, Capasso pelo lado esquerdo, Robson e Piton, Zé Gabriel e o sistema ofensivo exatamente igual que entrou contra o Atlético Mineiro. Paulinho Paula, Praxedes, Serginho, Gabriel Peck e Pablo Berretti. Esse deve ser o Vasco da Gama para enfrentar o Palmeiras no Allianz nesse próximo domingo. Jogo grande, é jogo importante, é jogo decisivo. O Vasco vem treinando diariamente no CT Moacir Barbosa. Hoje foi o penúltimo treino e amanhã será o último treino antes de enfrentar a forte equipe do Palmeiras em São Paulo. Tá confiante para a partida, torcedor? Coloque aí, é claro, a sua opinião nos comentários, que foi o que eu venho falando com vocês nos últimos vídeos. O Vasco vencendo essa partida contra o Palmeiras na Aliança não cai. Lucas, mas se o Vasco vencer, o Vasco não sai da zona, o Vasco permanece na zona. Sim, mas a partida é grande, cara. O Vasco vencendo o Palmeiras na Aliança traz confiança pro elenco e faz com que os adversários do Vasco no Campeonato Brasileiro olhem para o Vasco e falem: caramba, o Vasco venceu o Palmeiras na Aliança, venceu o Grêmio em São Januário, venceu o Atlético, empatou com o Red Bull Bragantino sendo superior. O Vasco vencendo o Palmeiras em 12 partidas vai ter 10 pontos conquistados. Os adversários vão olhar e falar: caraca, vamos respeitar o Vasco. E aí a confiança aumentando. É um jogo grande, é jogo importante, é jogo decisivo. Pra mim, vencendo o Palmeiras no Allianz, o Vasco não cai. Não pela pontuação em si, porque
porque o Vasco continuará na zona, mas pela importância da partida e pela combinação de resultados que muito provavelmente irá acontecer. O Bahia enfrentará o Botafogo no Newton Santos, o Santos também pegará uma prendeira fora de casa. Outros times, por exemplo, se eu não me engano, o Coritiba enfrentará o Corinthians na Neoquímica Arena. Jogos difíceis para todos os times da zona de rebaixamento. Uma vitória mudará a chave do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Então é jogo grande, é jogo importante, é jogo decisivo, é jogo que muda a vida do Vasco no Brasileirão. Deixa aí a sua opinião nos comentários e, é claro, se você está empolgado com Vasco e Palmeiras nesse próximo domingo. E olha, torcedor, agora aqui para trazer novas informações a vocês, né? Já que estamos falando sobre Campeonato Brasileiro, falando sobre essas situações, falar aqui sobre Mané Garrincha, porque foi confirmado Vasco e São Paulo, um jogo que será, se eu não me engano, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda não há data confirmada, mas a estimativa pela CBF é que esse jogo vai acontecer no dia 7 de outubro, 7/10, será no Mané Garrincha, tá confirmado. Essa partida vai ser realizada aí na Arena BRB, como está sendo chamada agora o Mané Garrincha, e será realizada aí com a parceria com a Metrópolis Esportes. Informações sobre os ingressos serão divulgados em breve, segundo informações. Então está confirmado. Alô Brasília, alô Distrito Federal, Vasco e São Paulo será aí no Mané Garrincha. Expectativa de clube grande, duas torcidas com um bom número de torcedores aí, né, no Mané Garrincha. Outras informações importantes, eu falei com vocês lá no início do vídeo, né, sobre o Lucas Piton, interessado pelo futebol francês. É um nome que vem despertando interesse de vários clubes do futebol europeu, né. O Genoa, no início da temporada, já se interessou pela contratação aí do Lucas Piton, e agora outros clubes também vêm se interessando. A última informação foi que o Lens da França, um clube da primeira divisão do futebol francês, está interessado na contratação de Lucas Piton. O lateral esquerdo do Vasco veio nessa temporada, o Gigante da Colina, tem contrato com o Cruz Maltino até o final de 2026, até dezembro de 2026, mas já vem sendo procurado e sondado por alguns clubes do futebol europeu, conforme aí revelado pelo Futimercado. Ulisses Garcia, que é hoje o lateral esquerdo do Linz, é um atleta muito valorizado e exatamente por esse motivo deve estar de saída nesses próximos dias, e o Lens, esse clube francês, já procura um novo jogador para substituir o atual titular da posição, e exatamente por esse motivo o Piton está na mira. Lembrando, a janela do futebol europeu ainda não fechou. A Europa pode vir aqui ao Brasil e fazer contratações, fazer propostas. É ver o que o Vasco irá fazer. Eu acredito, eu espero, eu creio que o Vasco não deixará o Piton sair, né? E esse que eu confio, inclusive, tenho quase convicção de que o Piton não sairá. Mas é para ligar o sinal de alerta, porque na próxima temporada a Europa vai vir forte atrás desse ativo Cruz Maltino, que vem despertando o interesse de muitos clubes do futebol europeu. E olha, só para finalizar o vídeo rapidinho aqui, Andrei Santos. Andrei finalizou nessa parte da tarde de hoje o seu contrato e foi anunciado pelo Nottingham Forest por empréstimo até o meio de 2024. Esse atleta, que é cria das categorias de base do Vasco da Gama, foi contratado no início do ano pelo Chelsea, os Blues, tem um contrato grande aí com o clube inglês, será emprestado ao clube de Maurício Pochettino, técnico atual do Nottingham Forest, que gosta muito do Andrei Santos também e quer contar com o atleta para essas próximas temporadas. E é claro, é um cria, a gente deseja todas as sortes aí ao Andrei e que ele se destaque com a camisa do Nottingham Forest, assim como se destacou nesses últimos anos com a camisa do Vasco da Gama. A gente fica por aqui, hein, torcedor? Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira, enfim, né? Sextou. E já já voltaremos a vocês com um Boa Noite Gigante por volta das 8 horas da noite e contamos muito mesmo com a presença e a participação de todos. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas!